E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma discussão do Planeta Humanas. A nossa discussão de hoje vai girar em torno de dois pontos: liberdade e internet. E para discutir esses pontos, eu trouxe aí a seguinte pergunta: a internet do Brasil vai ser censurada? Essa é a questão. Será que a internet do nosso país, num futuro assim não tão distante, ela pode vir a ser controlada de forma a se igualar à situação de alguns países que têm fama de ser ditaduras aí pelo mundo? Essa é a grande questão da discussão de hoje. E bem, eu já vou alertando a vocês. Não pensem que eu estou fazendo esse tipo de pergunta assim de forma totalmente aleatória. Existem algumas declarações, existem alguns projetos tramitando aí no nosso país que estão muito nesse sentido, né? Principalmente de estabelecer formas de controle, o que de certa forma acaba limitando a liberdade do cidadão que utiliza. Mais à frente vocês vão saber do que eu estou falando. Nesse momento específico, eu quero lembrar com vocês alguns pontos de uma pesquisa que eu trouxe, expliquei para vocês aqui num vídeo anterior, a qual tratava justamente da questão, né? Quais são os países aí pelo mundo que são os top controladores de internet? Quais são os países que mais controlam a internet lá dentro do seu território? Como eu expliquei para vocês lá nesse vídeo, a qual eu vou deixar aqui no card para depois, se você tiver curiosidade, dar uma olhada também nele. Essa pesquisa foi feita pela Comparitech, que é uma empresa de consultoria britânica. E essa empresa, para fazer essa pesquisa, estabeleceu 11 critérios, os quais serviriam de parâmetro para decidir quais eram os países que mais controlavam a internet, assim como aqueles que menos controlavam a internet no mundo. E aí, como conclusão dessa pesquisa, foi constatado que a República Popular da China, assim como a República Popular Democrática da Coreia, também conhecida como Coreia do Norte, né? Seriam os dois países que apresentam o maior índice de controle da internet. E dentre as questões verificadas aí nesses países, a gente tem a proibição para mídias sociais ocidentais, né? Que isso fique claro. Há também a proibição para aplicativos de mensagem, também ocidentais. Aí vem outros diversos pontos, né? Proibição de torrents e VPNs, proibição de sites mais 18, a censura de conteúdo, principalmente conteúdo político, o que é uma atitude até bem estratégica, né, para um governo que tem fama de ser ditatorial. E aí, por fim, mas não menos importante, há também a vigilância da navegação dos usuários. Então, esses pontos aí, que são pontos mais gerais, se aplicam a esses dois países. E aí existe uma série de outros pontos também que se aplicam a eles, mas digamos que assim, cada um com a sua particularidade. Em outras palavras, acontecem algumas coisas lá dentro da Coreia que servem como forma de controle e podem ser diferentes das que acontecem lá dentro da China, né? Digamos que a China tem também as suas especificidades para controlar a internet e controlar o acesso lá do seu povo. Mas o ponto aqui é, esses dois países estabelecem assim de forma muito rígida um controle para o acesso da internet, da navegação, né? Um fluxo de informações nesse meio dentro dos seus países. E aí, decorrente dessa informação, a gente levanta a seguinte questão, né? Por quê? Por que esses países fazem isso? Por que esses países controlam tanto a internet? Se você for uma pessoa que está acompanhando bem o que eu estou dizendo, certamente já ficou claro para você o motivo desses países fazerem isso, né? Como eu tinha dito anteriormente, ó, são países que têm uma postura política ditatorial. Apesar de muita gente negar, eu acho que as atitudes deles falam por si, né? São atitudes ditatoriais. E por serem assim, o controle da internet acaba sendo o meio de garantir a permanência desses governos ditatoriais aí no contexto desses países. É tudo em nome do poder. O princípio da liberdade individual dentro desses países é uma coisa que praticamente não faz sentido. O importante para eles é população controlada. Aí bem, nesse contexto aí a gente vê que a vigilância dos usuários, a censura de conteúdo, como foi dito, né, principalmente conteúdo de cunho político, assim como a coerção dos usuários para não fazer determinadas coisas, para não acessar determinados conteúdos, tem basicamente dois sentidos fundamentais: medo e alienação. Por exemplo, o cidadão que sabe que está sendo vigiado e que ele vai ser coagido a depender do que ele faça nesse meio virtual, né, na internet, é um cidadão que vai normalmente ficar com medo do que ele faz. Isso faz com que ele evite até certas coisas. E aí, falando de alienação, a censura é um instrumento muito útil para isso, né? Afinal, censurando conteúdos, por exemplo, para filtrar o que a população vai ver, filtrar o que a população vai ter acesso, é um meio de alienar essa população. Naturalmente,
É aquela informação que vai formar a opinião. É aquela informação que vai formar o pensamento dessas pessoas. Aí, se você for uma pessoa defensora da liberdade, uma pessoa consciente de que a liberdade é importante, você deve estar pensando: poxa, isso é muito errado. Sim, realmente é. Mas a gente está falando de governos que têm uma postura ditatorial. E esses governos que têm esse tipo de postura, eles sabem que o medo e a alienação são duas maneiras muito úteis de controlar a população. Eles sabem que esses dois ingredientes são fundamentais na fórmula de controle da população e, consequentemente, né, na fórmula de mantê-los no poder. Pensa o seguinte: uma população com medo, como é que ela reage? Como é que ela se comporta? Chega até a ser bem óbvio, né? Uma população com medo, uma população coagida, tende a evitar críticas, tende a evitar manifestações, tendem a evitar expressar a sua opinião, principalmente quando ela faz oposição às ações daquele governo. E se ela evita tudo isso, ela está sendo controlada. Ela está sendo coagida a ficar ali no seu cantinho, sem reagir contra as coisas, contra os absurdos que acontecem. E aí, da mesma forma, uma população que é alienada tende a não agir contra esse governo. Pelo contrário, uma população alienada tende a apoiar quem aliena. Uma população alienada tende a gerar até mesmo engajamento favorável a esse governo que está alienando ela. E isso é algo fundamental também para esse governo. Basicamente, são duas coisas fundamentais. Por um lado, deixar a oposição quieta, coagida, e por outro, alienar um determinado grupo para garantir que eles tenham apoio, para garantir que eles tenham uma base de sustentação na própria população, entendeu? Agora acontece que essa população, né, que gera engajamento favorável a esse governo que a aliena, não passa de massa de manobra. Você já ouviu falar nesse termo? Se você não ouviu, é bom você dar uma pesquisada. E claro, e quando você pesquisar, quando você souber o que é, se você se identificar com isso de alguma forma, hora de parar, repensar o que você está pensando, repensar de que forma você está agindo e botar sua vida nos eixos, viu? Ser massa de manobra não leva ninguém a lugar nenhum. Massa de manobra é só instrumento. E um instrumento, da mesma forma que é útil agora, pode ser inútil depois, pode ser facilmente descartado. Então fica a dica aí, pesquisem o que é massa de manobra e eu deixo aqui uma dívida com vocês de trazer um vídeo falando só sobre esse tema futuramente. Para você não perder esse vídeo, se ainda não for inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aí a sua inscrição, ativa as notificações, que assim que ele sair você vai ser notificado sobre ele, beleza? Bem, continuando. A gente falou aqui sobre esses países, né, que mais controlam a internet, mas a gente ainda não falou sobre o Brasil, né? Afinal, o ponto de partida para a nossa discussão foi justamente aquela pergunta, né? E o Brasil? O Brasil pode ter a sua internet censurada, pode ter a sua internet controlada a ponto de se tornar tal como esses países que a gente acabou de falar? A gente vai ver isso agora. Vamos falar agora sobre o Brasil. Olha aí. No caso do Brasil, em se tratando, né, dessa pesquisa que eu apontei para vocês no início do vídeo, o Brasil está classificado como um dos top liberdade da internet. Ou seja, o Brasil ele tem uma razoável liberdade para que os cidadãos possam usar a internet sem grandes interferências, sem grandes controles. Nesse caso, dos 11 critérios avaliados, o Brasil só não atende a 2 deles. E esses 2 critérios, né, que pesam negativamente para o Brasil são restrições ao torrent e restrições de aplicativos de mensagens e VoIP. Duas coisas que acabam não sendo tão grave, né? E você consegue perceber que isso não é tão grave pela própria usabilidade que você faz da internet. Me diz aí, quando você abre o Google, quando você abre as suas redes sociais, você tem medo do que você vai dizer? Você tem medo do que você vai olhar? Você tem medo do que você vai fazer lá dentro? Bom, a não ser que você seja um criminoso, certamente você não vai ter esse medo, né? Porque justamente a liberdade para você utilizar aquela rede social, aquele site de busca, aquele site de notícias, ela existe, ela está ali colocada para você. Você não tem grandes preocupações ao utilizar a internet hoje em dia. Falo do contexto do Brasil, né? Então, por tudo isso, você consegue perceber que a liberdade no Brasil, ela é tranquila, né? Usar a internet no Brasil é de boa. O que é algo fantástico, né? O que é algo maravilhoso. Você poder ter essa liberdade é algo realmente assim, que não tem preço. Agora, voltando à questão da pesquisa, né? Uma preocupação que foi relatada nessa pesquisa foi que quando eles realizaram a pesquisa, eles verificaram que existia no Brasil um projeto de lei que ameaçava obrigar a rastreabilidade
em mensagens privadas, o que seria algo que estaria nesse sentido, né, de limitar a liberdade do cidadão. No entanto, esse ponto não passava de uma preocupação, porque até então isso não passava de um projeto de lei, ele não era lei de fato. Então, acabava que não pesava como um ponto negativo para o Brasil, era somente um ponto de preocupação. E bom, por falar em preocupação, eu quero trazer aqui uma informação para vocês ficarem bem alertas sobre essa questão de censura, de controle da internet daqui para frente, nos próximos meses, nos próximos anos. Se liga aí. Recentemente, para ser mais específico, né, no mês de fevereiro, o UOL Eleições trouxe uma matéria com o seguinte título: Candidato à presidência X defende limite para a internet e mídias digitais. E aí eles colocam entre aspas, né, maldade tomou conta, como uma declaração dada por esse candidato à presidência. Ô Anderson, mas por que você não fala o nome do candidato? Bom, a intenção desse vídeo, dessa discussão, é a gente falar sobre liberdade relacionada à internet. Não é falar sobre fulano, sobre ciclano e apontar o dedo para ninguém. O sentido maior dessa discussão é alertar sobre a importância dessa liberdade. E aí, a partir dessa discussão, independentemente de candidato A, de candidato B, se você presenciar algum projeto, alguma declaração no sentido de limitar, de controlar nossa liberdade, você já ficar atento para, claro, não manifestar apoio a esse tipo de coisa. Afinal, é a sua liberdade que está em jogo. A nossa liberdade, né? Porque isso afeta todo cidadão brasileiro. Mas bem, voltando à questão. Tem aí um trecho de uma fala, né, desse candidato à presidência, e aí eu vou ler agora para a gente analisar e tirar algumas conclusões a partir dessa declaração. Se liga aí. Diz ele, né? Com a internet e as mídias digitais, tem que ter um limite porque a maldade tomou conta. Eu vou juntar os internautas e as pessoas que entendem disso para discutir essa regulação. Veja bem, uma coisa que eu acho que a gente tem que concordar é que existe realmente muita maldade nesse meio virtual, né? Existe muita pessoa mal intencionada, existe muitos crimes acontecendo, isso é um fato. Agora a gente tem que ter bastante cautela quando a gente só pensa nesse ponto e não enxerga também que um controle imposto a esse meio, ele se aplica a todos, não somente às pessoas que cometem crime. E outra, esses meios de controle, eles podem ser utilizados também para outros fins. Não somente para, digamos, identificar e punir aquelas pessoas que cometem crimes. Eles podem ser usados, por exemplo, para vigilância, para censura, enfim, para diversas outras coisas que eu trouxe inclusive em uns pontos que eu vou tratar com vocês no próximo slide, na próxima tela. A principal questão que eu quero deixar aqui para vocês é que a gente precisa ter muito cuidado em olhar somente para um problema e não analisar as consequências daquilo que foi proposto para resolver esse problema. Afinal, quando se trata de propostas, principalmente propostas vindo da classe política, a gente precisa ter a maior cautela do mundo. Afinal, muitas propostas vêm dessa forma aqui, ó, em forma de controle disfarçado de boa intenção. Chega, por exemplo, um político, nossa, a gente tem aqui um inimigo, ou a gente tem aqui um problema e a gente precisa resolver esse problema. Mas não se preocupem, gente, eu sou o salvador, eu vou resolver esse problema para vocês. E aí lança uma proposta, as pessoas pensando, né, eita, realmente, há esse problema, a gente precisa resolver, a gente precisa tratar isso. Mas fulano quer resolver, vamos apoiar ele. Aí apoia tal candidato, apoia tal político, né? E aí esse político vem e empurra a goela abaixo uma forma de controle, uma forma de regulação, algo que limita a liberdade das pessoas, disfarçado justamente de boa intenção, né? Disfarçado de alguma coisa que funciona como aquilo que vai salvar a humanidade. Então, por isso, muito cuidado. Eu trouxe aqui algumas reflexões para a gente fechar essa nossa discussão de hoje. E eu espero que a partir desses pontos que eu vou mostrar agora, vocês possam também fazer uma reflexão mais abrangente, mais aprofundada sobre essa questão. Bora lá! Primeira coisa é o seguinte. Quando o candidato à presidência lá, né, está em questão naquela reportagem que eu mostrei para vocês, fala que existe muita maldade nesse meio virtual, eu falo, né, e repito que ele está correto, realmente existe muita maldade. Mas aí fica claro que a intenção dele, principalmente propondo uma regulação, é justamente apontar quem são essas pessoas que cometem a maldade, né? Os maus, e claro, buscar meios de os punir. Isso, ó, é ótimo, é maravilhoso, é justo. Só que, imaginando que esse político, hipoteticamente, né, seja uma pessoa mal intencionada, seria algo nada espantoso
que justamente os maus, as pessoas que fossem punidas, seriam justamente as pessoas que fazem oposição ao governo dessa pessoa. Entendeu? A questão é a seguinte: o próprio ato de fazer oposição, dentro desse conjunto de instrumentos que são usados para fazer a regulação da internet, pode ser colocado como uma atitude má. Ou seja, fazer oposição vai ser classificado como coisa de gente má. E aí o que a gente vai ter como consequência disso? Justamente perseguição à oposição. Uma atitude típica de um governo ditatorial. Outro ponto que a gente pode abordar aqui é, lá dentro da fala do candidato, né, é colocado também que é preciso discutir essa questão e impor instrumentos de regulação. Nesse ponto, gente, não seria nada espantoso que justamente a oposição não participasse dessa discussão a respeito do que fazer, de que modo fazer essa regulação, então, para não permitir que esse mal, né, que estaria estabelecido aí no meio virtual acontecesse. E ainda seria menos espantoso que esses instrumentos de regulação, na prática, se convertessem em instrumentos de vigilância, de censura, de alienação em favor desse governo que estaria aí no poder. Então, nesse sentido, em meio a essas hipóteses que foram colocadas aí para discutir esses pontos, isso se efetivando, o Brasil praticamente se tornaria, bem como é hoje, a China, a Coreia do Norte, assim como diversos outros países que têm essa fama reconhecida mundialmente, né, de países que têm uma postura política ditatorial. Nesse caso aí, respondendo aquela pergunta que foi colocada lá no início, o Brasil poderia ter a sua internet censurada? Se essas hipóteses que foram colocadas aí se efetivassem, sim, a gente teria uma internet censurada, a gente perderia praticamente toda a nossa liberdade de usar a internet, sites de busca, sites de informação, redes sociais, enfim, tudo que a gente está acostumado a usar hoje de uma forma livre, sem preocupação nenhuma. Então tá aí respondido para vocês, tá aí finalizada a nossa discussão. Fica todos esses pontos para vocês pensarem. Fica todos esses pontos para vocês refletirem e pensar mais criticamente quando vocês verem alguma proposta de algum candidato, seja presidência, seja governo, prefeitura, seja o que for, que esteja nesse sentido aí de controlar a internet, de tirar, de limitar a nossa liberdade para interagir da maneira mais livre possível dentro desse meio, beleza? E aí eu ressalto, destaco mais uma vez: cuidado com propostas de controle que são disfarçadas de boa intenção. Isso daí na política é algo muito comum. Fiquem atentos, fechou? Então com esse ponto eu finalizo aqui a nossa discussão de hoje. Quero só lembrar você que se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa aí as notificações para você estar sempre recebendo em primeira mão os vídeos que eu trago aqui no canal, as discussões, justamente para a gente trabalhar a nossa consciência, né? Principalmente a nossa consciência política. Se você está gostando do conteúdo, dos vídeos que eu trago aqui, deixa também o seu like no vídeo. Isso é importante para fortalecer esse canal, aumentar o engajamento, enfim, fazer ele crescer ao infinito e além. Lembra também de assistir o vídeo da pesquisa, né, sobre os países que mais controlam a internet no mundo. Eu deixei lá na frente o link dele no card. Eu vou deixar ele também aqui no final, né, nos quadrinhos que aparecerem aqui para vocês como sugestão de vídeos. Assiste porque você aí vai entender melhor como é que foi feita essa avaliação, quais são os pontos, enfim, tudo que você tiver de curiosidade sobre essa pesquisa, beleza? Então eu vou ficando por aqui, ó. A gente vai se vendo aí nos próximos vídeos. Bons estudos, boas reflexões para vocês e até mais.